Oiê, eu sou Alice Carvalho, sou terapeuta holística e integrativa, especialista em saúde energética e espiritual. Eu também sou professora de mesa quântica estelar desde 2017 e sou autorizada a iniciar novos operadores de mesa pelo Rodrigo de Aldebaran, que é o canalizador da mesa quântica estelar e também o direcionador do projeto Semeando Vida entre as Estrelas, no qual a mesa quântica estelar faz parte. Seja muito bem-vindo a esta série de vídeos de workshop de introdução à mesa quântica estelar, onde eu vou te explicar quais os 5 passos para tratar a sua saúde espiritual com o auxílio e amparo dos comandos estelares. E é com imensa gratidão e alegria que eu compartilho esse conhecimento e um pouco dessa jornada com vocês, pois eu sempre quis mostrar para as pessoas por que eu falo com tanto amor e com tanto carinho da mesa e também do projeto Semeando Vida entre as Estrelas. Antes de conhecer o projeto, eu não tinha um direcionamento na minha vida. Eu era muito indecisa sobre qual caminho seguir. Eu já trabalhava como terapeuta e atendia presencialmente e sentia falta de ter uma ferramenta, de ter uma forma de ajudar as pessoas que estavam longe de mim, as pessoas que moravam em outras cidades, em outros estados. Então eu sentia falta de algo que completasse o meu trabalho, pois eu sentia que faltava algo, não somente no meu trabalho como terapeuta, mas também na minha vida como um todo, na minha vida em todas as áreas, não apenas na espiritual. Eu sentia que faltava algo e sentia essa indecisão, essa falta de direcionamento sobre qual caminho seguir. Eu me questionava muito sobre os meus propósitos, sobre a minha missão. E aí eu conheci a mesa em 2017, passei por um atendimento e com o meu professor, com o meu então professor, que é o Daniel Baeta. E logo em seguida, 2 semanas depois, eu me iniciei na mesa e me apaixonei, logo de cara, desde o atendimento, eu me apaixonei pela mesa, pelo que ela proporciona. E naquele mesmo ano, eu me iniciei como professora. E nesse momento da minha vida, eu não pensava em ser professora. E naquele mesmo mês em que eu me tornei professora de mesa, apareceu a primeira aluna e eu a iniciei, e depois apareceram outros e outros alunos. E foi algo que me apaixonou muito. Eu me descobri como professora de mesa e com esse prazer de também iniciar outros alunos e perceber a transformação na vida deles, perceber que as transformações que eu via na vida dos meus clientes também se estendia aos meus alunos quando eles atendiam as pessoas, a família e também os clientes deles também. E o projeto Semeando Vida entre as Estrelas, ele é um projeto global. E a mesa quântica estelar, por isso que a mesa, ela não é apenas uma ferramenta, uma mesa ou uma técnica. Ela é algo que está dentro desse projeto. E o projeto transformou a minha visão sobre a espiritualidade, me trouxe uma expansão da consciência sobre o mundo espiritual e sobre os comandos estelares, que até então eu tinha quase nenhum conhecimento, nenhum contato. Então me trouxe um aprofundamento sobre quem são e perceber a atuação deles na nossa vida, no nosso dia a dia. Além disso, o projeto Semeando Vida entre as Estrelas me trouxe mais clareza sobre os caminhos a seguir. Então, nesse período até hoje, eu fui direcionada a muitos caminhos, a direcionamento sobre como conduzir o meu trabalho e a minha vida também. A cada vez que eu fazia a mesa para mim mesma, eu percebia mudanças e percebo até hoje esses direcionamentos. E também tive o presente, o privilégio de ter contato mesmo, de ter contato com os amparadores desse trabalho, como professora, como operadora. Então é muito gratificante. E por isso que nessa semana eu vou compartilhar muitas informações
que eu nunca compartilhei nas minhas redes sociais. E o que é a mesa? A mesa é um acelerador kármico, uma ferramenta de transformação energética, que consegue atuar em diferentes situações e problemas. E o mais bacana é que ela está acessível a todas as pessoas, independente do nível de conhecimento, se a pessoa já é terapeuta ou não, independente da orientação religiosa. Então ela está acessível a qualquer pessoa pode ser iniciada na mesa quântica estelar. Então, depois que eu me tornei operadora, eu passei a utilizar a mesa quântica estelar nos meus atendimentos e eu pude perceber essas transformações. E depois, como professora, eu recebi os depoimentos até hoje de alunos, não somente na vida deles, né, os alunos que utilizaram a mesa para si próprios, mas também relatos deles de quando eles atenderam parentes e clientes. E esses alunos são alunos com diferentes níveis de conhecimento. Eu tenho alunos que são terapeutas e eu também tenho alunos que se iniciaram na mesa apenas para ajudar a si mesmos e ajudar os parentes, os amigos, as pessoas ao redor deles. Então, por isso que eu falo que a mesa ela é acessível para qualquer pessoa, que independente do nível de conhecimento que ela tenha, do estágio de evolução espiritual que ela esteja hoje, a mesa, qualquer pessoa que sinta no coração e que tem interesse em aprender, ela pode se iniciar na mesa quântica estelar. Então, eu trago o depoimento dessa aluna, que ela já trabalhava com outras técnicas, e aí ela realizou uma mesa, né, no dia da aula prática. Nós temos a aula prática no curso, e ela fez a mesa para o marido, e aí ela me enviou essa mensagem que eu vou ler para vocês. Quero deixar aqui um pequeno depoimento. Meu marido há anos se queixa de uma dor no corpo, muito intensa, e nos braços. Em seu trabalho sempre fez muito esforço por ser mecânico. Fiz a mesa no dia do curso, e hoje ele veio me falar que as dores subiram por completo. Estou muito feliz. Há anos ele toma remédio para as dores e não está mais tomando faz umas semanas. Gratidão hoje e sempre. Então esse é apenas um dos depoimentos que não apenas eu como professora, mas outros professores, né, outros operadores, outras pessoas que fazem parte dessa egrégora relatam todos os dias. E o que é uma egrégora, né? Para quem não sabe, uma egrégora é um grupo de pessoas que estão ali pensando, agindo e vibrando com o mesmo propósito. Então, no projeto Semeando Vida Entre as Estrelas, nós temos uma egrégora que hoje tem mais de 6.000 pessoas, que hoje existem mais de 6.000 operadores de mesa quântica estelar espalhados não apenas no Brasil, mas também em outros países. Por isso que esse projeto, ele é um projeto global também, é um projeto de alcance global. Não apenas por chegar em outras partes do mundo, mas também porque nós temos um propósito muito bacana de trazer essa evolução consciencial, não apenas para a humanidade, mas para o planeta também. Nós auxiliamos nas curas planetárias, que eu vou falar nessa série de vídeos, eu também vou falar um pouquinho mais sobre o que é a cura planetária. Então, a cura planetária é um dos pilares desse projeto global. Muitas pessoas conheceram, que fazem parte hoje do projeto, elas conheceram a mesa buscando auxílio para si mesmas ou para parentes. Então, pessoas que passaram por processos de magia negativa, né, de sofrerem as consequências de terem sido alvo de magia negativa, processos de obsessão, pessoas com desequilíbrios mentais, com ansiedade, depressão, pessoas que estavam passando por relacionamentos abusivos, estavam vivendo em relacionamentos abusivos, ou até mesmo outras pessoas chegaram até o projeto buscando uma conexão maior com a própria espiritualidade, pessoas que
sempre sentiram afinidade com os comandos estelares, com os seres estelares. E muitas dessas pessoas já haviam buscado outros métodos, outras técnicas de cura, mas apenas na mesa, né, encontraram na mesa a solução para tratar a saúde espiritual delas. E talvez você esteja se perguntando, como é que uma ferramenta que trabalha com energia, porque na mesa nós trabalhamos com manipulação energética, então uma ferramenta que atua em todo o campo energético e espiritual, como é que uma ferramenta que trabalha dessa forma é capaz de beneficiar até mesmo o corpo físico? Como é que ela é capaz de contribuir para o restabelecimento do equilíbrio físico, da saúde do corpo? Então, para te explicar isso, eu vou trazer aqui a visão holística da doença, que muitas pessoas não conhecem. Então, na visão holística da doença, nós entendemos que a doença no corpo físico é o último estágio da doença. O processo de doença, ele começa no campo espiritual. Então, muitas vezes, esse processo começa no campo espiritual, no nosso eu superior, que de alguma forma envia um recado para o nosso inconsciente de que algo não está bem, algo não está em equilíbrio na nossa vida. E aí, a pessoa ela vai passando por vários acontecimentos também que vão desequilibrando o campo mental. Então, ela passa a ter pensamentos negativos e o emocional, ela passa a ter sentimentos negativos. E aí, esse conjunto de pensamentos e sentimentos negativos desequilibra os chakras da pessoa. Os chakras são os centros energéticos do nosso corpo. Eles são a ponte entre o nosso campo energético e espiritual e o nosso corpo físico. Cada um dos centros energéticos, eles influenciam em uma região do nosso corpo, influenciam em um conjunto de órgãos, cada um deles regem uma glândula. E para que você conheça um pouquinho mais sobre os chakras, eu também vou deixar aqui na página um livro que eu escrevi, que é o Guia Essencial dos Chakras. Então, você vai poder baixar gratuitamente aqui na página esse material complementar para que você entenda um pouquinho mais sobre esse processo da doença e também sobre os chakras. Então, dessa forma, eu espero ter explicado para vocês que esse processo da doença, a doença no campo físico, é apenas uma etapa do processo de doença. Inclusive, uma pessoa que manifesta uma doença no corpo físico, por exemplo, uma pessoa que manifesta, por exemplo, um câncer, ela pode ter passado por um processo de adoecimento de no mínimo 2 anos. Então, um processo que se iniciou com desequilíbrio energético e espiritual e passou para o campo mental e emocional, lembrando que a nossa mente, né, o nosso cérebro, ele comanda todos os processos do nosso corpo, todo o metabolismo do nosso corpo. Então, dessa forma, um desequilíbrio nesse campo, ele se manifesta no nosso corpo de diferentes formas. E aí, a maneira que o nosso corpo encontra de lidar com essa negatividade, muitas vezes, é através da doença. Sem contar outros aspectos que também nós abordamos na mesa, tratamos na mesa, que são os aspectos, quando a gente fala do espiritual, os aspectos ligados a atuações negativas, como, por exemplo, obsessões, processo de obsessão complexa, magia negativa, feitiçaria, que tudo isso pode influenciar não somente na parte material, né, na vida material da pessoa, dos relacionamentos, mas também no corpo físico. Agora eu quero trazer para vocês, né, para falar um pouquinho mais, já que eu falei do aspecto espiritual, eu quero ler para vocês um trecho de um dos depoimentos que estão nesse livro aqui, que é o Projeto Mesa Quântica Estelar. Esse livro, eu vou deixar o link para quem quiser comprar, porque ele está disponível para qualquer pessoa, não precisa ser iniciado na mesa para comprar esse livro. Esse livro ele foi escrito pelo
canalizador do projeto, que é o Rodrigo de Aldebaran. E nesse livro ele conta um pouquinho mais a história dele, conta um pouco mais sobre o projeto. Então muitas coisas que eu vou falar nessa série de vídeos também vem daqui. Então é um livro que eu recomendo não apenas para quem tem interesse em fazer o curso. Eu recomendo para qualquer pessoa, seja terapeuta ou não, porque as reflexões que estão nesse livro são bem interessantes. Então eu gostaria de trazer aqui um depoimento da professora Gabriela Righetti, de São Paulo. Então vou ler aqui um trecho do depoimento dela. Senti o chamado da mesa quântica estelar 6 meses antes da minha tão sonhada iniciação. Eu não soube o motivo. Não fazia ideia do que se tratava exatamente aquela ferramenta, mas algo mais forte tocou meu coração. Estava em um momento muito delicado de minha vida, desempregada, quando decidi arriscar e ceder ao chamado que pulsava em meu coração. Posso facilmente dividir a minha vida entre antes e depois da mesa quântica estelar, como um divisor de águas. Por este motivo, decidi começar com relatos que se passaram com a minha família. Meu irmão mais novo sofria de uma obsessão complexa havia meses. Bastava ficar minimamente nervoso que suas pernas falhavam, tremiam e seu rosto entortava completamente. Ele passou por neurologistas, fez acompanhamento assíduo com especialistas e os exames não apresentavam mínimas alterações sequer. Ao me tornar operadora, descobri o que eram os chips e implantes. Fiz um atendimento completo para o meu irmão e foi inacreditável, ele nunca mais apresentou nenhuma crise. Fiz este atendimento no dia em que me tornei operadora e já tive este resultado maravilhoso, que melhorou não apenas a saúde mental, espiritual e física de meu irmão, mas a relação de todos que vivem conosco. Este fato foi minha maior motivação para continuar e alcançar mais pessoas. Ser operador é uma missão gratificante, que exige muita responsabilidade e disciplina. É um compromisso que assumimos com o planeta. E sendo assim, somos frequentemente desafiados. O lado bom é que temos todo um universo para nos amparar. Então esse é um depoimento. E eu sou muito grata, né? Esse vídeo, eu espero que eu tenha passado um pouquinho da minha trajetória, né? Como professora, operadora, e ter trazido um pouquinho mais esse outro olhar de outras pessoas que fazem parte. Então, eu sou muito grata ao universo por ter tido essa oportunidade, por ter sido direcionada ao projeto, porque as pessoas, elas são, de alguma forma, elas são direcionadas a esse projeto, seja quando elas buscam um atendimento, seja quando elas estão buscando conhecimento, buscando se aprofundar, trabalhar a sua espiritualidade, e aí de alguma forma elas são encaminhadas ao projeto e a um professor de mesa. Então eu sou muito grata por fazer parte desse projeto. E se você se você está assistindo, né, com certeza de alguma forma tocou seu coração e de alguma forma você sente o chamado para conhecer um pouquinho mais. Há muito tempo a gente vem sentindo que a gente precisa mudar, a gente precisa fazer alguma coisa em relação à nossa vida, em relação ao nosso planeta. Só a gente olhar lá fora, ver a situação do nosso país, a situação da humanidade, do planeta, a gente tem esse sentimento de que precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Que a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer. A gente, ao invés de ficar esperando, a gente ter essa consciência de que somos, de alguma forma, responsáveis e que nós podemos, com certeza, fazer algo em relação a isso. E para isso, a gente precisa assumir mesmo essa responsabilidade, deixar de colocar a responsabilidade na mão das outras pessoas e assumir qual a nossa responsabilidade perante o nosso planeta, perante a nossa vida, perante nós mesmos. Só que para isso a gente precisa elevar a nossa consciência, a gente desenvolver a nossa consciência. E por conta disso também, que está acontecendo a Operação Resgate. Então, para quem não sabe, a Operação Resgate, o objetivo, né, a Operação Resgate não diz respeito a seres que virão aqui e vão resgatar os escolhidos e os outros vão ficar aqui
passando maus bocados na Terra. A Operação Resgate, ela diz respeito ao resgate da consciência da humanidade, é justamente esse resgate consciencial, um resgate que a gente ouve muito falar de consciência crística. O que é consciência crística? São os valores que Jesus Cristo nos ensinou. Então, quando eu falo de Jesus, eu falo justamente dessa história, né? O que ele quis transmitir nessas histórias, nos ensinamentos, quais os valores, quais os princípios. Será que 2000 anos depois a gente está praticando isso, esse amor incondicional, o respeito ao próximo, o equilíbrio, manter o equilíbrio na vida, aprender a ser um curador de si mesmo? Então são aspectos que a humanidade ainda está caminhando, ela ainda não desenvolveu. E a Operação Resgate, ela vem no nosso planeta, é uma operação a nível planetário, ela vem para trabalhar tudo isso. E é nesse contexto da Operação Resgate que surgiu o projeto Semeando Vida entre as Estrelas. E é por isso que eu preciso falar desse projeto e falar desse contexto antes de explicar para vocês um pouquinho mais sobre a mesa. Porque a mesa está inserida dentro desse projeto. Então, para que vocês entendam um pouco mais a importância da mesa, eu preciso antes introduzir vocês nesses temas. E talvez esses assuntos sejam muito novos para você. Falar de comandos estelares, o que são comandos estelares. Então eu preciso falar de tudo isso para vocês antes de finalmente explicar quais os 5 passos para tratar a sua saúde energética, a sua saúde espiritual. Então são esses temas que eu vou abordar no próximo vídeo. Então eu te espero no próximo vídeo. E caso você tenha alguma dúvida, tenha ficado alguma dúvida em relação ao tema deste vídeo, comente. Aqui embaixo tem o espaço para comentários. Deixe suas dúvidas, os seus comentários, que eu vou responder a todos. Gratidão por ter assistido essa aula e eu te espero na próxima aula.